Pessoal, vamos gravar mais um vídeo falando da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis. Eu queria pedir para vocês, assim que vocês entrarem no vídeo, dê um like, que o like ajuda a patrocinar o vídeo, que ele vai para mais pessoas, tá? Para mais pessoas conhecer a Palavra de Deus, a gente divulgar um pouco melhor. E quem quiser, pode se inscrever também. Nós vamos fazer uma caminhada longa, como eu já venho dizendo para vocês, que isso aqui é uma viagem muito interessante. Então, vamos iniciar o capítulo 4 do Gênesis. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fezes bem, não serás aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. É para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e da tua face, e eu estarei escondido. E serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra do norte, do Nod, no leste do Éden.
E Caim conheceu sua mulher, e ele concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve Jabal e foi o pai dos que habitam em tendas e os que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artifício de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete. Porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Bom, lemos capítulo 4, agora nós vamos fazer referência, comentário, vamos ler comentários a respeito, ilustrando isso que nós acabamos de ler agora. O Adão e Eva começaram agora a cumprir a ordem original de Deus para eles, serem férteis e multipliquem. Eva, cujo nome significa vida, doravelmente se torna uma doadora de vida. Ela reconhecida que a criança não viera apenas com o fruto de seu amor dela e de teu marido. O nome Caim veio do verbo ter, segundo um jogo de palavras no hebraico. O nome Abel significa sopro. O termo é usado em outros lugares no Antigo Testamento para se referir àquilo que passa rapidamente e é insubstancial. O sacrifício de Caim marca a primeira menção de uma oferta do Senhor na Bíblia. E o termo usado nesse versículo sugere uma dádiva espontânea, oferecida a uma autoridade. Foi por ele também a primeira a ser rejeitada. O fato da oferta de Caim ser de origem vegetal, em vez de animal, não constitui o motivo pelo qual Deus não teve consideração. Caim ficou muito irado, sugere que a oferta foi rejeitada
por causa do pecado em seu coração. A Bíblia deixa claro que Deus rejeitou a oferta de Caim devido ao seu estilo de vida pecaminoso. A descrição do pecado sugere que o pecado deseja ser tão íntimo com a humanidade como uma mulher é com seu marido. É um movimento que demonstra a premeditação. Caim levou Abel para o campo e o assassinou, em um lugar onde não havia testemunhas humanas. A ação de Caim resultou na primeira morte de um ser humano. A maldição morte pronunciada contra Adão havia sido agora concretizada. Continua aqui o uso que Deus faz de perguntas para pecadores e culpados. Ao afirmar que não sabia onde estava o seu irmão, Caim acrescentou a mentira no seu pecado de homicídio. Caim perguntou se ele deveria ser o guardador do seu irmão. A resposta da Bíblia para a pergunta de Caim é: sim, deverá ser o guardador do seu irmão. Diferente de seu pai, Adão, Caim nunca confessou a sua culpa, embora Deus o tenha confrontado diretamente com seu pecado. O julgamento de Deus começou com uma maldição parecida com a imposta à serpente. Isto é particularmente apropriado, já que ambos eram mentirosos, assassinos. A declaração de Deus é amaldiçoada, é você mais do que a terra. A punição que Caim arruinou seu meio de vida como agricultor e fez dele um fugitivo errante. E Caim disse: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Tal como seu pai, Adão, fora expulso do jardim do Éden, Caim percebeu que Deus o estava expulsando da terra. Haveria de se esconder ao ser escondido da face protetora de Deus. E ele temeu que outros descendentes de Adão e Eva o matassem para vingar a morte de Abel. Deus, fiel à sua natureza compassiva e perdoadora, fez duas provisões para Caim a fim de protegê-lo, a despeito de seu pecado. O afastamento de Caim da presença do Senhor foi tanto física como espiritual. Nod significa peregrinação, a terra do Nod. Nunca mais é mencionada na Bíblia, leste do Éden o identifica como outros pecadores que também se moveram na direção leste. Caim conheceu a sua mulher e, apesar do seu pecado, Caim ainda cumpriu a ordem divina para ser fértil e multiplicar. Em desobediência a Deus, fundou uma cidade com o nome do seu filho, pois o Senhor dera a ordem para que ele fosse um fugitivo errante. A cidade de Enoque não é mencionada em outra parte da Escritura e a sua localização é desconhecida. A genealogia de Caim possui semelhança com a genealogia de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Os nomes Irade, Meujael, Metusael não foram mais mencionados na Bíblia. Lameque,
o sétimo membro da linhagem de Adão por Caim. Seus 3 filhos nomeados fizeram contribuições cruciais para a vida humana. Contudo, a vida de Lameque descreve uma pessoa que não tinha respeito pelo casamento ou pela vida humana. Lameque tornou-se o primeiro polígamo, uma violação dos propósitos que Deus para o casamento, de Deus para o casamento. Jabal promoveu avanços importantes na profissão dos que habitam em tendas e criam rebanhos, aqueles que cuidam de ovinos, caprinos e bovinos. Isto representa um avanço, além daquele que Abel promovera. Abel pastoreava somente ovinos e caprinos. Jubal trouxe avanço à civilização na área das artes musicais, no desenvolvimento de 2 instrumentos importantíssimos, instrumentos musicais no mundo antigo, a harpa e o órgão. Tubal-Caim trouxe os avanços metalúrgicos na criação do bronze, feito da combinação do cobre com estanho, e na fundição de ferro se mostrariam para a liberação do artífice e armas. Cântico da espada. Selameque, o mais longo discurso registrado de um ser humano até esse ponto na Bíblia. Seu nível de retaliação contra um homem e um jovem vai muito além dos limites bíblicos. Seu orgulho de ter matado por vingança pronuncia as condições que levaram ao dilúvio nos dias de Noé. Usando uma lógica distorcida, Lameque parecia sugerir que Deus lhe proveria maior proteção do que a Caim, proporcionada, uma vez que ele, Lameque, matara o dobro dos homens. O nome Sete é um jogo de palavras com verbo traduzido como concedeu. Eva conheceu ser Deus a última fonte de sua descendência, e que Sete seria mais justo do que Caim. Eva declara que Deus o concedera no lugar de Abel. Na verdade, a linhagem familiar pela qual descendentes o Senhor Jesus é traçada por meio de Sete. Enos, tal como o nome Adão, significa humanidade. O nascimento de Enes assinala um novo e mais brilhante início para a humanidade. Nessa época começaram a invocar o nome do Senhor e o nome pessoal de Deus. É isso, pessoal. Terminamos. Espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos dar mais um pouco de entendimento do que as palavras, que muitas vezes são curtas, e essa leitura que a gente faz do entendimento é um estudo do que está escrito na palavra, né? E obrigado pela atenção de vocês. Não esquece de dar um like ou se inscreve no canal. Obrigado.